Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um. O que eu não falei do jogo Fluminense e Borussia Dortmund. Só para informar. Eu sei que vídeo todos os dias 10, 12 horas, mas por ser um tempo de exceção, poucas informações. Então eu tenho que ficar, para continuar tendo que fazer vídeo, eu tive que diminuir para 12 horas apenas o vídeo. Tá bom? E só pra falar que YouTube Live é toda segunda, quarta, sexta, às 6 horas da noite. Vamos ver se eu vou conseguir fazer live. Se eu conseguir fazer live na quarta, né? A gente ainda tá na quinta. E vamos lá, né? Vamos falar sobre o tema. Pra quem não sabe, isso aqui é um conteúdo que eu faço no meu canal, em que eu faço 3 duplas início, aí depois eu faço um break, depois eu faço mais uma dupla, o goleiro e o técnico, tá bom? E vamos nessa, porque a gente tem que falar muita coisa sobre esse tema. Bom, eu acho que a gente tem que começar do pior pro melhor, tá? Do melhor pro pior antes desse break inicial, tá? Everaldo e Nonato, tá? Não vi Nonato realmente ter que jogar tanto tempo assim. Não achei legal. A única coisa que dá pra falar do porquê o Nonato continuou em campo e não o Martinelli é porque o Martinelli já tinha cartão amarelo. Mas fora isso, Martinelli foi superior e deveria ter continuado no jogo. Talvez se continuasse no jogo, poderíamos ter vencido. Talvez. Tá? Mas Nonato não curti, não foi um ótimo jogo, mas foi um bom jogo dele. Isso que é bom falar. Foi o melhor jogo do Nonato, mas para a equipe inteira achei que foi muito pouco. Até porque nesse esquema tático de 3 volantes, o Nonato é que ele fica mais para frente do que os outros dois, como se fosse um armador. E ele não conseguiu fazer isso. E Everaldo, novamente patético. Eu queria justamente mencionar novamente a oportunidade de gol em que o goleiro estava de costa. E as pessoas às vezes não entendem, né? Mas eu vou colocar aqui no meu celular para você entender. O goleiro está de costa, tá? Ele não consegue defender de costa. Ele precisaria rodar 180 e defender. Ou ele perderia muito na velocidade indo de frente assim, andar de costa, ou ele iria de costa para ganhar uma velocidade, mas perderia a situação de que ele não conseguiria agarrar de costa. E nesse aproveitamento, nessa situação de que cada lance importa, não fazer o gol nesse lance foi muito ruim. Então, novamente, chama a atenção do Everaldo ser muito ruim pro time. Ah, mas o Everaldo jogou bem porque tu fez toque. Centroavante, ele não vive de toque. Ele vive de gol. Se ele não consegue fazer gol, ele não é importante. Já dizia Rob Van Persie. Agora, 2 jogadores que a gente tem que dar uma menção bem legal, bem honrosa sobre isso tudo, foi justamente o Freitas e o René. Eu não acho que o René jogou mal. As pessoas atacaram o René e, na minha concepção, vocês estão enganados. Veja o jogo de novo. Você pode ver pela Gazette TV o jogo contra o Borussia Dortmund e você vai ver que ele não teve nenhum problema. Aliás, ele foi diversas vezes explorado naquele lado contra o Brandt, que às vezes jogava justamente no meio, mas também às vezes jogava no canto. E às vezes também sofreu com o Svensson e conseguia ganhar no 1 contra 1. São 2 jogadores que são especialistas em drible. E um jogador desse naipe, como o René, era facilmente driblável nesse caso. Mas não foi driblável. Então ele mereceu muito ali. E o Freitas, novamente, se a gente fala justamente de procurar uma dupla especial pro Thiago Silva, já temos Juan Pablo Freitas. Pode não ser um grande jogador, mas é um jogador que
nos momentos críticos está indo muito bem, tá? Em diversos momentos ele fez o papel de o verdadeiro xerifão, de dar chutão para frente, de diminuir a carga, de diversas vezes até tá indo em direção, por exemplo, ao Guirassu, para ele não ter como respirar, porque o grande problema era esse, que o Guirassu é um cara que adora sair do meio dos zagueiros para armar o time, e ele foi o cara que tentou, que defendeu justamente isso. Então eu gostei bastante sobre isso tudo. Por fim, a última dupla a se mencionar foi justamente uma das duplas que também me surpreendeu positivamente, que foi justamente Martinelli e Hércules. Hércules sendo aquele jogador mais defensivo, aquele jogador que realmente tomava a bola. Sinceramente, meu amor, eu vi um pouquinho de André nele. Olha o jogo de novo e veja se ele não tem um pouquinho de André, que é aquele cara chato, insuportável, que toma a bola dos caras e faz um jogo bom. Eu gostei. E o Martinelli, novamente, é titularíssimo. Cada vez mais mostra do porquê ele tem que ser titular nessa equipe. Entendeu? Com lances somente de penetração na área, com lances de recuo e de defesa, diversas vezes atrapalhando ali o Brandt, atrapalhando ali o Guirassu, atrapalhando ali o ADM, fazendo somente o justo que ele tinha que fazer, sendo volante. Então eu gostei bastante sobre o que o Martinelli fez, e até mesmo os lances mais perigosos foi do Martinelli, tá? Antes de falar mais sobre os outros dois, sobre a outra dupla, o Fábio e também o Renato Gaúcho, se inscreva no canal, faça o triplo seja, curte, comente, compartilhe, rede social da Criando Vídeo, todo dia 10, 12, 20 horas, Pix na tela, simplesmente pode mandar patrocínio e vamos continuar falando mais sobre. Bom, se a gente pode falar também do ADM, de todos os jogadores do Borussia, a gente pode falar de dois jogadores que, na minha concepção, hoje tem que estar na seleção, e um deles tinha que ter ido na Europa por um valor absurdo. O que tinha que estar na seleção, mas não tinha que estar na Europa, era o Thiago Silva. Sinceramente mesmo, o cara foi um monstro, sabe? Enquanto o Freitas ele tinha um pouco de preocupação quando pegava na bola, o Thiago Silva parece que ele não tem preocupação nenhuma, sabe? É um jogador insano. Eu acho que eu nunca vi um Thiago Silva melhor do que esse. Não tem. Em nenhum lugar, em nenhuma situação, é realmente o melhor jogador. Um dos melhores jogadores do Fluminense é Thiago Silva. E muito sobre isso. E o jogador que deveria também ir para a seleção, e vai para a seleção, e deveria ter, e a gente deveria cobrar pelo menos uns 200 milhões nele, é o Ares. Preciso falar mais alguma coisa? Eu já falei muito isso. Eu falei muito do Ares no meu pós-jogo. Então, é só você ver lá que realmente dá um tesão de ver ele jogar. Fábio teve apenas, acho que, 2 oportunidades perigosas, acho que no jogo inteiro. Mais do que teve, agarrou. E agarrou sem realmente rebote. Porque o grande problema que eu tava vendo ali é que os caras gostam de chutar para ver se dá rebote. Os caras são sacana. E o Fábio, e nos 2 momentos que para mim foi muito difíceis, ele não deu rebote. Foi muito bem. São típicas jogadas em que um goleiro comum daria rebote, mas o Fábio não. Jogou muito bem. Por fim, Renato Gaúcho, que pra mim escalou um jogador errado, que foi o Everaldo. Não me importa da opinião dele. Escalou errado o Everaldo.
E poderia ter colocado o Ganso no meio da partida. Poderia. O resto, pra mim, foi perfeito. Você jogar contra um time que é bem físico, como o do Borussia Dortmund, você precisa ganhar no modelo físico. Eu diversas vezes já falei isso com vocês. Eu diversas vezes pontuei que a gente ganharia de tal time e tal time se a gente tivesse um modelo mais físico. E tivemos justamente nesse jogo. Tá bom? Menção rosa ao Canóbio, que voltou, fazendo somente o facão que ele gosta. E fez com que o time dos caras tivesse que pensar duas vezes, ao invés justamente de se colocar para trás, de se colocar na corda. Tá bom? Menção rosa para ele. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o trilho pra você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais que não te vídeo, de todos as 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro e guerreira tricolor.